Muito bem, gente, glória a Deus. Então hoje estamos felizes, né? Celebrando aí 8 anos de Aviva, amém, gente? Glória a Deus. Acho que vocês entenderam. 8 anos de Aviva. Vale aplaudir a Deus. Galera, vocês têm que entender o seguinte. Vocês sabiam disso, que tem o ciclo dos 3 setes, né? O primeiro sete, vocês sabiam disso? Quando uma pessoa casa e ela supera os 7 anos de casamento, a probabilidade dela permanecer casada é de 90%. Sabia? Porque 7 anos, né? Nem todo casal, sabia, Léo? Aguenta 7 anos o seu cônjuge. Porque tem a paixão, aí tem, né, aquela admiração, né, Tiago? Quando te conheci, não viu os defeitos, vai andando, casa, passa o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, né? E aí depois do 7º ano, César, quando um casamento permanece depois do 7, pode ter certeza que em 7 anos se viu tudo. Se viu tudo, né? Tanto das qualidades como os defeitos. Então, depois de 7 anos, você veja que casamentos permanecem, né? Quantas vezes eu já atendi casais que não divorciaram, Cris, por causa já estavam 30 anos casados, ia demorar muito até reconquistar outra pessoa. Então já vão permanecer aí, já que está 30 anos juntos, já fica aí mesmo. É muito interessante. Mas tem o ciclo dos 3 setes, né? O primeiro ciclo, então, é quando tu entra no 8, depois quando tu passa dos 14, e depois quando tu passa dos 21. São os ciclos dos 7. Então, quando você vai passando esses ciclos, você pode perceber que cada vez uma pessoa, um casamento, uma família, uma igreja, uma empresa, ela fica cada vez mais estabelecida, cada vez mais forte, cada vez se torna mais uma referência. Não sei se vocês sabiam que hoje a coisa mais maravilhosa é quando alguém começa numa empresa, ela fica naquela empresa, Léo, e aposenta naquela empresa. Isso é normal ou é raro? Quem acha que é raro, levanta a mão. Pois é, né? É óbvio, a gente quer sempre crescer, a gente sempre quer, né, Cátia, novas oportunidades. É normal, então a gente muda para lá, vai para cá, né? Mas quando um chefe pega um currículo, e aí ele pega e vê que passou por umas 40 empresas, o chefe já olha e pensa, meu Deus, ele passou por 40 por quê? Será que está tudo certo? Por que ele não permanece? Por que essa pessoa não permanece? Então, quando nós analisamos essa questão da permanência, né, ela é muito interessante. Na verdade, quando você vê uma caneta Bic, você já percebeu que a caneta Bic, ela segue sendo a mesma desde a sua fundação, Lucas. Isso que impacta. Estou vendo ali a Ana Letícia com a caneta Bic até hoje, em 2023, mas ó, caneta Bic ali, ó. É a permanência. Então, quando você repara, gente, quando uma família, um casamento, uma igreja, uma empresa, Alessandro, permanece, e detalhe, permanece conforme ela foi criada, permanece conforme, Simone, a visão, os valores. Aqui você aceita, amado e transformado, permanece nos 5 propósitos, comunhão, adoração, discipulado, evangelismo, serviço, permanece naquela ideia que a Bíblia é a sua doutrina, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Você tem a certeza que você pode estar tranquilo, que não importa se nós vamos ter 21, vamos ter 40, até a volta de Jesus, nós podemos nos modernizar, Pedro, nós podemos alcançar novas tecnologias, mas a palavra vai ser a mesma, amém, queridos? A palavra é a mesma, os princípios serão os mesmos, os valores serão os mesmos, o aceito, o amado e o transformado se manterá. Sempre eu brinco, né? Quando nós estávamos na China, né? Que eles roubou lá, né? Eu falava, Cleito, você roubou, você topa para servir a ceia, né? Mas de qualquer maneira, podemos usar robôs, podemos usar essas tecnologias, inteligência artificial, mas o princípio e o valor nunca pode deixar de existir, que é o princípio bíblico, né? Então hoje quero trazer uma palavra para vocês rápida, bem bacana. Igreja Viva, há 8 anos glorificando a Deus e avivando pessoas. Igreja Viva, há 8 anos glorificando a Deus e avivando pessoas. Então você está com a tua guia hoje aí. A guia ela também serve para você compartilhar no pequeno grupo, mas a guia em especial, ela serve para você registrar os principais momentos, aquilo que Deus fala com você em particular, você anota. Não pense que a guia só serve para pequeno grupo, ok? Ela também serve para você anotar, para você decorar, para você lembrar, para você guardar. Então eu peço que conforme Deus for falando com você, anote, leve para casa, compartilhe depois numa janta com teus irmãos, esse tempo de férias e PGs, e vai ser maravilhoso, ok? Muito bem, nós vamos para o nosso texto então.
Lucas capítulo 13, versículo 18 a 19. Jesus disse: com que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Amém? Vamos aplaudir Deus, texto, queridos. Glória a Deus, né? Eu acho muito legal, não, pentecostal é outra coisa, né? Eu acho legal, Léo, porque imagina Jesus, né? Alguns acham que eu sou louco, o pastor fala uns negócios sem sentido. Imagina então o nosso mestre, né? Ao qual nós puxamos, né, Léo? Marcelo, imagina Jesus na terra. Vamos pensar, né? Um monte de cara top, um monte de cara levantando partido político, levantando um monte de coisa para o mundo, né? Para esse tempo, culto ao corpo. Vamos ter tanquinho, vamos, culto à vaidade, né? Culto a finanças, culto à idolatria. Tudo no campo da aparência. Aí Jesus pega e chega assim: viu, galera, eu estou aí, que Deus me mandou aqui, meu pai me mandou aqui, porque eu vim implantar algo chamado Reino de Deus. Aí os caras, top, onde é que fica? Onde é que fica o Reino de Deus? Qual que é o endereço? Né? Até bem ia poder ajudar com o Pix, teria aí a conta, daí Jesus... Não, o Reino de Deus, ele é invisível. Eu vim implantar algo invisível. Aí os caras, como assim, senhor? Com a caminhada você vai entender. Mas eu estou querendo implantar aqui, dentro das pessoas, sem obrigá-las a concordarem com isso, sem obrigá-las a aceitar isso, mas eu quero pregar para elas, oferecer para elas essa realidade do reino, e se elas aceitarem, e se elas concordarem, elas vão fazer parte do nosso reino, que é o reino de Deus. Aí os discípulos que estão entre 12 ali, começam a se questionar: mas como assim? Fiquem tranquilos. Nós vamos ganhar tantas pessoas para o reino de Deus, para o reino do meu Pai, para o meu próprio reino, que nós vamos estar em todas as nações do planeta. Aí fica imaginando Pedro olhando para João: mas nossa, 12 pessoas, nós somos pescador, não falamos direito, vocês são meu grosso, né? Como assim no mundo inteiro? Aí Jesus começa a falar o seguinte: ei, vocês vão reparar que eu estou aqui trazendo um ensino, trazendo uma nova visão de vida, que vai ser tão impactante, começando por vocês, que vai impactar a nossa cidade de Jerusalém, as cidades ao redor, Samaria, Belém, até os confins da terra. Nós vamos crescer tanto que vai encher o planeta Terra inteiro. E é interessante que Jesus, diferente de hoje dos grandes mestres, filósofos, né? Você vê muito cara hoje, né? Tem cara que até é carnal no nome, né? E também nas atitudes. Tem crente que segue o carnal. Você veja se ele tem moral. Não tem, né? Mas ele é um filósofo, né? Mário Cortella, né? Uma coisa assim maravilhosa. Tu olha, tu fica: nossa, que palavra de inteligência, que palavra pragmática, que palavra filosófica, profunda. Isso me importa. Jesus, queridos, ele poderia ter vestido essa veste de grande, inteligente, impactante ali da sua geração. Ele poderia ter dado um show em debates, em ensinos, usando palavras difíceis, como nós temos hoje os ministros do STF. Eles consideram muitas vezes o povo brasileiro tudo burro. Eles não conseguem se comunicar com o povo, porque eles têm uma linguagem erudita da época. É uma linguagem difícil de entender, jurídica, é uma linguagem mais complicada, cheia de leis, né? Só que Jesus, queridos, é interessante, quando ele veio para a terra, ele veio com uma linguagem simples. Os ensinos de Jesus todos foram simples, todos foram tranquilos de se entender. Era tão forte, aí o Albert Einstein, quando disse isso, certamente ele entendeu. Jesus, quando ele ensinava, uma criança aprendia. Tanto é verdade que as crianças vinham até Jesus. As crianças queriam ouvir Jesus. E o Albert Einstein falava isso, que se o teu ensino não for tão explicativo ao ponto de uma criança entender, sinal que você não está ensinando bem. Alguns pensam: poxa, mas eu vou ter que rebaixar o meu ensino para que uma criança aprenda. Ei,
Não é rebaixar o teu ensino. É evoluir o teu modo de ensinar. Então Jesus, queridos, ele quando estava com a galera ali, né, sendo Jesus Cristo, o sábio dos sábios, o Provérbios encarnado na terra, todos os Salmos, Gênesis, Êxodo, Gênesis, Apocalipse, toda a sabedoria nele, os 7 Espíritos de Apocalipse sobre Cristo Jesus, ele poderia ter dado um show de inteligência, ele podia ter nocauteado todo mundo. O que ele decidiu? Cristo, vou falar a linguagem do povo. Eu vou falar a linguagem que as pessoas possam entender. Que as pessoas simples possam entender. E aí Jesus falava assim: vejam os lírios do campo como crescem. Será que Deus não pode vestir vocês mais do que ele veste os lírios? Aí ele começou a usar muitas ilustrações para trabalhar o que ele queria fazer. E uma das ilustrações foi essa. Como que o reino de Deus é parecido? Que comparação eu posso usar para aquilo que eu estou trazendo na terra? Vou dizer, é uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce, fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Você veja que um ensino, quando ele é ilustrado por algum elemento, por algum tipo de imagem, aquele ensino nos faz entender melhor uma coisa. Jesus fala do reino, aí ele fala de uma semente, ele fala de uma semente, uma semente de mostarda, pequeníssima, plantada na horta. Ela começa a virar planta, daqui a pouco ela começa a ter o seu caule, daqui a pouco ela começa a ter seu tronco, daqui a pouco ela começa a ter sua copa, daqui a pouco ela começa a ter seu fruto, daqui a pouco vem passarinhos fazer ninho nessas árvores. Olha o que Jesus começa a fazer, cada um dos seus ouvintes entender o que seria o reino. Ele faz o povo visualizar que vai começar pequeno, vai ter um tempo de crescimento, mas quando avançar de modo a impactar a sociedade e o planeta, vai ser tão impactante que passarinhos irão fazer ninhos nas suas árvores. Nesse momento, nós vamos para o ponto 1, para nós entender um pouco melhor. Tudo começa com uma visão. Enxergamos uma semente, mas visualizamos uma grande árvore. Então você repare que tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno, né? Se você vê qualquer pessoa, seja sucesso empresarial, sucesso profissional, sucesso estudantil, sucesso religioso, né? Sucesso relacional, pode ter certeza que essa pessoa começou pequeno, que essa pessoa não começou grande, até porque existe uma filosofia árabe, né, que quando você dá grandes coisas para pessoas pequenas, elas destroem essas grandes coisas, porque só suporta grandes coisas, Léo, quem começou pequeno foi para o médio e virou grande. Você sabe dessa filosofia, né? É uma filosofia árabe. Então, tudo que nós queremos que seja grande vai ter que passar pelo pequeno. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, que quando ele chama Abraão, ele fala: Abraão, chega aqui. Olha para as estrelas, conte elas. Não consegui contar. Agora, conte os grãos da areia, né, Pedro? Não consegui, então. Assim como tu não conseguiu contar os grãos da areia, contar as estrelas do céu, esses serão os teus descendentes. Olha que interessante, queridos. Como que Deus, ele nos faz enxergar algo, mas nos faz visualizar outra coisa. Você enxerga uma semente, mas Deus quer que você visualize uma árvore. Esse é o poder da visão. O poder da visão é assim. Eu lembro quando Deus plantou, Alessandro, no nosso coração a Viva. Nós estávamos em Curitiba, e eu lembro como foi que Deus plantou. Eu lembro como foi que Deus falou comigo. Eu lembro como foi que Deus ministrou no meu coração. E aí eu comecei a pedir sinais para Deus. Eu via tudo isso aqui, tá? Assim como eu vejo ainda outras coisas que não estou vendo hoje, mas ainda veremos. E aí eu falei: Deus, perfeito, estou pronto. Só confirma no coração da minha esposa, que não é só eu, é eu e a Cintia. Confirma no coração dela que eu já vi. Eu posso falar sobre, mas o Senhor tem que confirmar no coração dela. Viemos de férias, vamos para cá, Léo. Participamos de um casamento aqui, vamos para cá, papá. Aí eu falei na volta, falei: amor,
E nós estávamos pensando em nós vir para o Rio Grande do Sul, né, Léo? Essa era a ideia, né? A plantação seria no Rio Grande do Sul. E aí nós ainda estávamos naquela, se seria Santa Maria, se seria Porto Alegre. Eu lembro quando eu estava em Curitiba e a Boate Kiss incendiou toda lá, que você sabe essa história. Eu falei, Deus, eu quero ir para lá. Eu quero poder consolar aqueles jovens que estão lá, Senhor. É ali que eu quero ir. Deus falou, segura. Segura. Já vou te revelar onde é. Eu estava louco. Cara, eu tenho que saber qual que é a cidade. Eu tinha na minha cabeça Santa Maria, Passo Fundo, Porto Alegre. Eu pensei, algum desses lugares vai ser. Tinha Panambi, claro que tinha, conhecidos aqui, mas tinha que ter com a confirmação. Quando eu estava em Panambi, Deus confirmou para mim, voltando agora ao meu ponto, que eu só dei uma interpretação atrás, né? Deus confirmou que seria aqui. Aí eu falei para a Cindy, amor, o que tu acha que o local que Deus está nos enviando é justamente para a nossa cidade? E ela só falou assim, Edson, foi o que eu senti aqui. Nós precisamos vir para cá. Aqui os jovens precisam de uma igreja avivada. Aqui em Panambi, os jovens precisam de uma igreja de comunidade, Cris. Porque nós sabíamos como funcionava o Panambi. Pense por um momento agora Panambi sem a existência da Aviva. Quanta polêmica você não ia ter, né? Quanta luta você não teria? Imagina, Marcelão, imagina se nós não existíssemos em Panambi, onde vocês estariam hoje? Penso que alguns não estariam nem em igrejas. Penso que alguns talvez não estariam nem com Cristo. Aí eu falei, amor, então Panambi, a nossa cidade natal, é a cidade onde o Senhor vai iniciar esse projeto de avivamento do planeta. Glória a Deus. Fiquei muito feliz. E aí tinha conhecidos, né, familiares. Então já foi muito mais tranquilo, né? Ao mesmo tempo, claro, perseguições dobradas também, evidente. Não precisa ficar falando, dá um livro, hein, Jorge? Dá um livro, né? Vários capítulos. Eu lembro que eu vi aqueles jovens, todos eles sem pastor, sabe? Todos eles sem um discipulado. A galera então falava, pastor, a gente só tem culto, pregação, mas não tem acompanhamento. A gente só tem, pastor, ensinos, mas não tem quem que nos acompanhe. E assim eu ia vendo, ia coletando informações e não deu outra. Tudo que estamos vendo aqui, você está vendo agora, eu já tinha visto antes que vocês. Porque quando eu vim para Panambi, então, eu lembro, Cássio, recebi uma palavra de um profeta, que ele disse, Edson, quando você botar os pés em Panambi, saia do ônibus de pé descalço e vá até a tua casa de pé descalço, simbolizando que você vai servir essa cidade, aonde vai começar esse avivamento. Foi o que eu fiz, Márcio. Saí do ônibus, pé descalço, os panambenses já, que é isso? Já acharam louco, né? Não, foi de boa, foi de pé descalço. Cheguei, aí Deus falou, agora pega a bandeira e começa a fazer atos proféticos. O Cássio está aqui. Cássio Simone passando por nós com a bandeira, o Cássio, quem são esses loucos? Né, Cássio? Passa o tempo, o Cássio vai visitar nós no galpão, está nós lá com a bandeira. E o Cássio, meu Deus do céu, eu parei na igreja dos loucos. Mas foi muito legal, porque eu já sabia, assim, queridos, que eu vim preparado para que o pessoal panambiense se escandalizasse no primeiro ano com tudo que eles iriam ver. Porque estava muito engessado, curto domingo, e mudança zero, presença de Deus, quase ninguém queria. E daí eu pensei, não, cara, isso aí vai dar tendel, mas vai acontecer. Aí vocês lembram? Começamos no porão da minha casa com 8 pessoas, depois foi para 15 pessoas, depois foi para 35, a semente, como nós estamos falando aqui. Daqui a pouco o Igor foi para 45, já não tinha mais espaço no porão. E nós já era ali odiada por muitos pastores. Por muitas igrejas. Aquele grupo lá, viu, você conhece aquele grupo? É tudo falso profeta, é tudo louco, é tudo pescador de aquário. E começou os rótulos, né? Aí começou rótulo sobre rótulo, rótulo sobre rótulo. Aquilo lá, se cuida ali, se cuida lá, uma loucura. Mas nós tínhamos uma visão. E aí, o ponto 2, vamos lá. Tudo que é cuidado cresce. Uma semente só se desenvolve se a terra for boa.
e os agricultores também. Então, Deus me fez assim, com essa capacidade de enfrentar polêmicas, Diogo, tendo um sangue frio, mas um coração tão amoroso. Mas sangue frio, Diogo. E eu fui cuidando ali, César, do projeto. Regando, pregando, falando para cada um, galera, estamos juntos, temos um projeto, vamos avivar, vamos crescer, vamos ganhar a pessoa para Jesus, vamos batizando. Aí começou as pessoas a se entregar para Jesus. Aí começou a mover de Deus aquele porão, que batismo do Espírito Santo dentro do porão. Começamos a batizar. Aí a gente começou já, porque temos que sair do porão. Crescemos, aleluia. Imagina, Cleiton. Temos que sair do porão. Cleiton, a gente era na época do porão também. Temos que sair do porão. Aí fizemos um projeto. Cadê a Fran? A Fran está aí, Ivan? Cadê a Fran? Lá, né, Fran? Fran, faz um projeto para nós aí, no galpão que nós vamos alugar agora. Fran fez um desenho. Na época, esse telão que vocês veem hoje, que até hoje nós estamos tentando alinhar, mas vai 100% do dia. Mas ainda nós vamos alinhar 100%. Mas o nosso telão, na época, a nossa banda era um violão, e é isso aí, minha esposa. Depois surgiu o William, depois o Jean. Nós tínhamos uma televisãozinha, esse era o nosso telão, desse tamanho. Galera, vou mostrar para vocês no telão o projeto do galpão. É, galera, sério, uhul. Esses uhul sempre desde o começo teve, né? Aí botamos o vídeo com aquela musiquinha de fundo. O galpão com umas 80 pessoas circulando. E a galera, aê, vamos para cima. Show. Alugamos o galpão. Mostramos para a galera o que queríamos do galpão. Não deu outra. Em pouco tempo estava lotado o galpão também. Por quê, Igor? Porque primeiro você mostra uma visão. Depois você vive aquela visão. Aí depois, eu lembro que fizemos o primeiro plug, né? Divulgamos para toda Panambi, vai ter plug, um evento de adolescente. Eu todos drogados, opa, vai ter droga. Vai ter bebida. Diz que tem uma igreja mundana lá. Diz que tem uma igreja mundana, diz que fuma maconha, diz que dança bailão, vamos tudo lá. Que foi umas 200, quase 300 adolescentes. Mas foi uma coisa maravilhosa, mas eu nunca tinha visto, cara, aquilo lá quase explodiu o galpão de gente. Tudo adolescente. Eu peguei, glória a Deus, eu tenho certeza que isso aí é só hoje. Eles ainda não conhecem bem a gente, mas eu não vou perder a oportunidade. Ei, você que está aqui nessa noite, adolescente, você precisa de Jesus. Você precisa abandonar as drogas, abandonar os seus pecados, a imoralidade sexual. E fiz o apelo. Aí eu notei isso do pessoal, pô, não chega aqui a ser uma boate. Ganhamos muitos adolescentes que até hoje estão aqui na igreja, mas evidentemente que no segundo plug veio 35 adolescentes. Porque, galera, como o tempo é assim, Jesus também não se emocionava com a multidão. Em Curitiba eu fui treinado para pregar para a multidão, mas não me emocionar com a multidão. Que a multidão, você não sabe quem é quem está contigo, quem não está. Jesus pregar para 5.000 pessoas, multidão para cá, para lá, essa mesma depois disso se crucifica, entendeu? Então são específicos, né? Nunca nos deixamos empolgar pela vaidade, pelo orgulho, nada disso. Porque nós sabíamos que nós tínhamos um projeto. E esse projeto não era nosso, esse projeto era de Deus, Jesus Cristo. Bom, aí começamos a batizar, discipular, se envolver em polêmica na cidade. A cidade para mim estava muito engessada, não tinha briga, não tinha nada, né? Não tinha nada. Era todo mundo, trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, tipo, não tinha vida, não tinha, sabe? Não tinha. Eu pensei, bom, esses panambienses estão muito paradão. Vamos botar um fogo nessa galera, como você sabe. Quem nos acompanha desde o começo sabe o tendel que nós vivemos. A tatuagem é coisa do diabo, não é? Vocês andam de pé descalço. Vocês cortam o cabelo. Vocês fazem voto. Vocês são loucos. O que nós passamos foi demais. Tenho certeza que desse nós estamos em Panambi. Você certamente ouviu falar muito mal da gente, né? Ou talvez alguns estão aqui, falaram muito mal de nós também. E, gente, eu perdi a conta de quantas pessoas, eu sempre repito, pastor, eu te odiava. Eu tinha nojo de ti. Eu nem sabia que era pessoa, mas ela tinha nojo de mim. Eu odiava a Viva.
eu achava isso, eu achava aquilo. Uma vez, né, Kátia, que um LGBT, de carteira mesmo, veio para a nossa igreja, porque ele ouvia os LGBTs falar mal de nós, se nós éramos homofóbicos, e aquela loucura. E ele falou, viu, eu posso até concordar, mas antes eu vou lá conhecer, para mim ter certeza se é verdade. Quando o LGBT chegou aqui, a Kátia, oi, abraçou, os jovens abraçaram, faltou jogar para cima. Se sentiu feliz, amado, tomou tererê, todo mundo curtiu, o cara foi maravilhoso, escutamos a história, foi maravilhoso. Ele voltou para o seu grupo e disse, aí, eu não vou aceitar o que eles pregam lá, porque é mudança de vida, eu não vou mudar, quero continuar sendo LGBT, mas parem de falar da vida. Porque eles não são homofóbicos, eles amam todos da mesma maneira. O que eles têm lá é a pregação do evangelho. Então não é eles que falam pecado, isso, é a Bíblia. Então eles estão fazendo o que Deus quer que eles façam. E eu não admito vocês falarem mais mal deles. Então foi uma coisa assim, vai acontecendo, Kátia, que eu acho interessante, vai acontecendo que as pessoas, elas em vez de, primeiro, antes de julgar alguém ou um grupo, Pedro, vá lá ver se é aquilo mesmo. Digo a vocês, todos que vieram aqui mudaram de ideia. Porque viram que, é óbvio, né? Porque, na verdade, a gente teve muita perseguição como igreja. Não foi do macumbeiro, não foi do satânico, foi do crente. Graça, foi dos evangélicos. São falsos profetas. Aquilo é um grupo de louco. Aquilo eles fecham a porta e dá bailão, dá festa rei. Eu lembro que eu preguei uma vez, Léo, nosso antigo espaço. Aí um cara veio, pastor, eu queria membrar aqui na igreja, mas só quero tirar uma dúvida com o senhor. Diga, irmão, é verdade que o senhor esses dias obrigou um jovem a botar piercing? Que vocês seguraram ele? Não, escuta essa. Olha Panambi maravilha. Panambi é só gente verdadeira, não tem fake news aqui não. Panambi não existe fake news. E aí, pastor, olha o que me contaram. Que ele parou no hospital porque infeccionou o piercing. E o Senhor não foi visitar ele. Aí eu peguei e falei, pronto, agora estou enrascado. Primeiro eu obrigo as pessoas a botar piercing. E depois eu não visito elas se infeccionam. Esse tem cabimento. Eu falei assim, irmão, se tu acreditou nisso, cara, sinto lhe informar. Isso não é verdade. É que às vezes certos grupos numa cidade, para tentar, né, se sobressair, para tentar, é que eles têm medo, né? Vai que o membro da minha igreja curta a viva. Aí eles queimam de todas as formas, para que todo mundo é mesmo. É uma igreja que obriga as pessoas a botar piercing. Então eu não vou mais lá porque eu quero botar piercing. Logo vou me obrigar. Imagina, é uma coisa meio esquisita, né? Gente, nós temos que entender que esse segundo ponto, tudo que é cuidado cresce. Eu cuidei muito. Eu lembro que eu falava, galera, não responda esse povo. Deixa que eu responda. E se eu não puder responder, deixe que eles pensem o que precisam pensar. E Cássio, quem está com você não precisa explicar quem você é. Quem não está, nenhuma explicação servirá. Isso é fato. Então, é óbvio que assim como Jesus veio para o seu tempo, e os fariseus, os saduceus, o odiaram, o questionaram, colocaram à prova, era evidente que nós, como igreja viva, principalmente no seu primeiro ano, seria questionada, seria julgada, seria condenada. Tudo isso eu já sabia que ia acontecer e por isso eu estava muito bem preparado. Porque eu era pastor de adolescentes. Em Curitiba eu vivi coisas semelhantes sendo pastor de adolescente. Lembro que eu participei do congresso do Lúcio Barreto, na equipe do Lúcio Barreto. E aí a gente começou ali a ter essas ideias, sabendo que não era necessário apresentar uma visão apenas. Era necessário, além disso, cuidar da semente, regar. E como nós regava, Cássio? Muito simples. Gente, vamos meter um jejum de 21 dias? Vamos. Pessoal, vamos estudar o livro de Mateus? Bora. Vamos estudar o livro de Marcos? Bora. Pessoal, quem topa ler toda a Bíblia comigo? Uau! Pã! Botei o nosso povo, né, Jean? Ler Bíblia. Jejuar. E conforme eles iam vendo a Bíblia, vendo o Espírito Santo agir, o próprio povo conseguia responder questionamentos
de pessoas de fora. Batizávamos, discipulávamos, noites e noites sem dormir, né? Até hoje ainda tem, mas naquela época, como era só eu, agora tem vários líderes, gente. A minha esposa sabe. Nós, Léo, eu atendia, cara, tinha vez que tinha 5 pessoas na porta da minha casa, tudo no mesmo horário. Vamos lá, espera 4 aqui, eu atendo aqui, expulsava um demônio aqui, o outro já pegava e lia a Bíblia aqui. Era assim. Era muito trabalho nesse primeiro tempo. Esse primeiro tempo para tu cuidar da árvore, para tu cuidar da planta, né? Para você saber quem é quem está com você, quem não está com você. Era muito interessante. Eu lembro que então, Cássio, do galpão a gente ficou muito cheio lá. E tivemos então que pegar um novo local. E eu lembro, né, para vocês entenderem um pouco o que é fé na pessoa, vocês não entendem. Dinorá, eu não falo muito em conta de igreja aqui, porque nem todo mundo tem maturidade para entender sobre dinheiro. Pessoas, quando falam em dinheiro, você fala se manifestar um demônio, assim, né? Mas nós pagava quanto lá, amor, no galpão? 700 por mês, né? Hã? Era 700 mensal. Tava grande. Não dá para ficar mais no galpão, cara. O pessoal estava no meio do feno lá, lembra? Eu no meio do feno. Aí Deus falou, tá na hora de sair para um local maior. Eu, tamo junto, senhor. Vamos embora. Saímos catar. Aí apareceu no centro, aquele espaço, vocês lembram, ao lado do posto. Falando lá com o proprietário, por um milagre, era para ser tal o valor, mas desceu o valor. E fizemos um escalonado. Lembro que foi começando por 5 mil por mês. Para uma igreja que estava ainda no caule, Márcio, era 700 para 5 mil. Eu lembro que eu só falei para minha esposa, falei, Cíntia, não tem mais como nós ficar no galpão. E minha esposa, gente, isso que é o legal de você casar, essa linda minha esposa. Eu sou o cara da fé, eu chuto, eu pulo. E ela, Edson, pega o paraquedas. Ah, é verdade, paraquedas. Quase esqueci paraquedas, amor, verdade? Minha esposa, uma bênção que toda vez que eu vou tomar atitudes radicais, eu sinto, amor, só para saber, eu já decidi. Sempre quando eu falo com a Cíntia, só para saber, eu já decidi, ela, ai, lá vem. Então, eu vou fazer tal coisa. O que tu me diz da parte financeira? O cálculo que tu faz, né? Ela me fala, Edson, isso vai dar B.O., eu sei disso. Aí eu lembro que minha esposa falou, Edson, só por Deus. Mas eu também concordo, nós temos que ser no galpão, temos que ir. E aí ele pegou e foi. Nunca nós falamos para a igreja nada, Cassiane. Gente, por favor, precisamos. Tanto é que na nossa igreja, Léo, eu não sei quem é dizimista, quem é ofertante. Você não fica aquela listinha que tem em igreja, Marcelo? Olha aí, o baterista não deu hoje, o baixista não deu. Lembra, Pedro, que tinha uma igreja lá? Olha aí o baterista, pastor! Eu vi que... Isso não existe. Aqui a gente não sabe quem dá, quem não dá. Claro que a gente fica sabendo, se vocês dão diretamente para a igreja, né? Mas por que você faz isso, Cris? Porque quem sustenta é Deus. Vocês vão dar se vocês querem. Se vocês entenderam sobre corpo, sobre reino, sobre igreja, vocês sabem que tem despesa, você paga, e vocês vão comprar a ideia. Pronto, acabou. É isso. E se alguém aqui pensar, não, eu não vou dar, Deus vai levantar a cara de fora. Porque a visão é de Deus e a provisão é de Deus. E sempre foi assim, foi maravilhoso. A provisão aconteceu, Deus foi sustentando, Deus foi trazendo maravilhas, Deus foi fazendo a obra, foi lindo de ver. Aí Deus começou a falar comigo assim, quero agora uma fachada. Vocês estão aí dentro. Eu lembro da Isadora Pompeu, quando ela veio à nossa igreja, lembra, Caciente? Ela chegou, ela achou que era só aquele cubículo na frente. Aí ela desceu uma expansão. Ela, nossa, mas vocês são grandes aqui embaixo. Nós éramos numa caverna, né, gente? Tu entra, mas lá embaixo, né? E aí eu amava o espaço, era muito legal. Quando eu ia trabalhar lá de tarde, como pastor, no meu escritório, quantas vezes os caras do posto, pam, na porta, pam. O caminhão de gasolina chegando, pode tirar teu carro? Pode. Aí o caminhão vinha, bloco. Acabava com a minha vigília, acabava com os meus estudos. Eu falava, Deus, eu não aguento mais isso aqui. Senhor, se for possível, me tira de mim esse cálice. Gente, esse cara do posto, tudo gente boa, amigo nosso, nada contra, gente boa. Mas é que, cara, aquilo estava me quebrando no meio desse. Eu não estava mais aguentando. E aí, nós queríamos uma fachada, nós queríamos uma estrutura. Estacionamento, lembra, Cássio? Não tinha estacionamento.
Foi criado um só para mim na frente da porta, mas daí tinha que tirar para o caminhão de gasolina chegar. Aí o pessoal tinha que estacionar nas ruas, quantos caminhavam lá de cima, perto do CEP, descia, aquela loucura. E eu falava, Deus, então estamos juntos, mostre o lugar. Esse lugar aqui, Diogo, quando eu e a Cíntia viemos em 2016 para cá, é engraçado, assim, a primeira vez nós vimos esse lugar aqui. Nós falamos um para o outro, que baita igreja que daria. Nós olhava, imagina pôr uma igreja nesse prédio aqui. Passou o tempo, e para a glória de Deus, esse espaço apareceu. Gente, vocês não têm noção as empresas que queriam pegar aqui, André. Empresa com um porte financeiro. O pastor chegou e disse, cara, mas é de Deus, Deus já falou que é aqui. É aqui. Aí, para a glória de Deus, Edilene, Gilney passou para nós esse lugar. Pode aplaudir a Deus por isso? Não. Glória a Deus, né? É que assim, ó, Jean, é tanto detalhe que não vou dar para... A gente tem que ungir daqui a pouco, o leite da pessoa já está quase derretendo dentro do terno. Já vai vir o terno para cima, vou só ungir o terno, assim, que está derretendo. Mas é tão legal, gente, vocês que estão chegando também novos na igreja, é bom você saber que a gente lutou, que a gente perseverou, suamos, sangramos, e aí Deus fez e está fazendo uma grande obra. Vocês estão acostumados, mas hoje, gente, nós somos uma igreja que tem estacionamento particular aqui. Nós temos uma igreja, gente, claro que agora já está cheia de novo, né? Vou ter que estourar as paredes ali, glória a Deus por isso aí. Minha esposa pegou e falou, Edson, não entra mais criança na celebração Kids. Eu falei, que bênção, amor, quantos que entram? Mas 40, 50 máximo, né, amor? 50 máximo. O que significa com isso, Gabriel? Vamos para outro lugar. Não vejo necessidade agora, né? Eu acho que podemos derrubar paredes, ampliar. Você lembra que eu falei uma vez, queridos, que talvez esse lugar vai ser só para os kids? Alguém lembra disso? Eu falei, né? Galera, que talvez com o tempo essas crianças vão crescer tanto que eles vão ter que entregar um lugar assim para as crianças. Amém, gente? Pode dizer amém? Então nós temos espaço, nós temos local para cá, local para lá, né? Os terreninhos do lado aqui eu fiz uns testes, teste de febre, né? Não é a hora, ainda não, talvez não, a gente não sabe, né? Mas nós estamos orando cada vez mais porque nós sabemos que uma semente, ela vira caule, ela vira tronco, ela vira árvore, mas precisa de cuidado, precisa de pastoreio. E é evidente que, para a glória de Deus, queridos, essa igreja só tem crescido, só tem se desenvolvido, porque passa o tempo, eu e minha esposa, nós multiplicamos em lideranças, multiplicamos em presbíteros, em diáconos, em líderes de pequeno grupo, em líderes de jovens, em líderes de adolescentes. Hoje, galera, praticamente, eu já estou vivendo aquilo que eu sempre sonhei, que aí eu já posso pensar em outras coisas também, que é aquele momento, quando o pastor nem precisaria mais estar aqui, Leandro, e o culto aconteceria. Se eu quiser, então, tirar férias, ficar 3 meses de férias, bem capaz, não precisa tanto, assim, não, gente. Eu com 2 dias de férias, eu já quero sair já. Fico, por favor, vamos voltar. Mas eu digo assim, galera, que eu sei que aqui já tem pessoas capacitadas para comandar essa igreja, fazer as pregações, os louvores. Claro que tem coisa que é comigo mesmo, evidente, nem tudo todos os meus líderes fazem, né? Algumas coisas é comigo mesmo, mas a boa parte do que acontece na igreja, os líderes mesmo podem fazer. Conseguimos treinar, conseguimos discipular bem, e estamos multiplicando, estamos avançando. E por isso que no ponto 3, olha que legal, tudo que cresce se torna referência. Uma árvore que pássaros confiam seus ninhos é porque se sentem seguros. Então é muito interessante que fomos crescendo de tal maneira, até agora a gente foi fazer jantas de gratidão para os líderes, para os voluntários, né, César? Só a equipe de mídia, galera que faz story, reels, sonorização, para mais de 50 pessoas, lindo de ver. Como ficou lindo, né, João? É impressionante isso. A galera da integração, César, uma penca de gente, rapaz, de tanto que recebe, dá guia, e rapaz, estacionamento, né? Só o Planet Café, o tamanho da equipe do Planet Café. Há um tempo atrás, Andressa, o Planet Café lotaria o porão. Hoje é um ministério só de comida. Nós vamos ver o Aviva Esportes, tanta gente envolvida, né? O próprio Vibe, o próprio Plug, o próprio Kids, a minha esposa, que é cheio de gente, minha esposa me fala, tá pouca gente.
Galera, eu tiro o chapéu para o nosso Ministério Kids. Todos os nossos ministérios, Cris, são fera. Todos eu tiro o chapéu para todos. Agora, com crianças, você tem que saber mesmo que é força, hein? É força. E nós precisamos de ajuda. Algumas pessoas que você não vê no culto, cadê as pessoas no culto? Está servindo lá, porque faltou gente, não tem na escala. Então, alguns irmãos vão para o sacrifício, já que não tem gente para a escala, tanta gente, não. Nós vamos para a cruz. Mas é lindo de ver, quando Deus, né, amor, falou para nós que Ele queria uma celebração só para as crianças, lembra? Lembra que eu falei, amor, está decidido já, mas queria a tua opinião. Fátima, Deus quer uma celebração só. O que significa isso, Leandro? Estruturação, escala, agenda, pessoa para trabalhar. Quando era elas de boinha, lá só nas salinhas, era mais fácil. Agora com celebração, a Amanda, eu vejo o pessoal tudo aí recortando figurinha, vamos de madrugada, Cássio do céu, é um trabalhão e cola, e passa, é presentinha, é balinha, rapaz do céu. E fizemos acontecer a celebração Kids, não sei se vocês sabiam, mas nós somos a única igreja que tem um culto para crianças em Panambi. Vamos aplaudir a Deus por isso ou não? Eu espero, eu tenho certeza que logo vai ter imitações. E é o que nós queremos, né? Mas é uma igreja que tem um culto para crianças. Nós fazemos a celebração para elas. Nossas crianças adorando, nossas crianças louvando. A gente vai ter um especial de Natal, onde eu quero que você venha e veja. Nós vamos ter 2 crianças, vão cantar aqui. É lindo de ver, gente. É lindo como que eles estão se soltando para o louvor, se soltando para a adoração. É muito legal. Então você veja, quando você cresce, você se torna referência. Fui estudar sobre por que muitas vezes os pássaros fazem ninhos, né? Por que os pássaros se comportam assim, Edilene? Eles preferem árvores altas, e ali eles fazem os ninhos, chocar ali seus ovos, Marcelo, botar ali seus filhotes. Muito simples. Todo pássaro sente segurança e confiança em colocar o ninho numa árvore alta, para que predadores que estão lá embaixo não peguem os seus filhotes. Essa é a verdade. E aí, analisando isso, eu lembro, Pedro, que é bem isso aí. Quando uma família quer escolher uma igreja, ela quer saber se essa igreja vai cuidar do homem, vai cuidar da mulher e principalmente se vai cuidar dos seus filhos. É ou não é assim? É. Nós queremos que nossos filhos sejam bem cuidados. Porque quem cuida bem dos nossos filhos vai cuidar bem de nós. Então, a nossa igreja hoje, ela tem toda a estruturação pronta para cuidar do teu casamento, para cuidar do homem, na parte da hombridade, da mulher, na sua parte, do casal, cuidar dos seus filhos, desde o Kids até o Start. Olha só, nós cuidamos das crianças do Kids, do Start, que são os juniores, do Plug adolescentes, dos jovens Vibe. Ou seja, todas as faixas etárias da nossa igreja são cuidadas. Então, nós como igreja, oferecemos para todas as faixas etárias pastoreio, amor e cuidado. Fran, algumas pessoas falam assim, pastor, da igreja de você é de jovem. Eu fiz uma lista, Fran, que tem quais são os maiores números de pessoas, primeiro adultos, 100 e poucos adultos, 85 por aí, depois jovens, depois adolescentes, depois, é tudo assim. Então a nossa igreja, nós temos que entender, como o pessoal fala lá fora, não, a nossa igreja é de família. A nossa igreja é para a família. Nós temos idosos que são membros da nossa igreja, famílias completas. Então, quando nós falamos, quando nós pregamos e quando nós se oferecemos para o povo de Panambi, nós estamos dizendo, ei, aqui nós temos Cristo como nosso cabeça, a palavra de Deus como nossa prioridade, e você fique tranquilo que aqui o teu casamento vai ser cuidado, se quiser ser cuidado, tem esse detalhe. Nós não cuidamos de ninguém à força. Se a pessoa, né, Rose, não, eu não quero que vocês me cuidem. Tranquilo então, assista o culto, fica de longe aí, fica à distância, super respeitamos. Mas se a pessoa quer ser cuidada, ela quer que a gente se envolva, ela quer que a gente direcione, ajude. Algumas pessoas falam, nossa, é muita ditadura na Viva, o pastor controla pessoas, os líderes obrigam. É tudo mentira, queridos. Nós somos pessoas que, se você nos dá liberdade, nós vamos te cuidar na liberdade. Você nos dá. Se você falar, pastor, até aqui, tá bom, eu quero só assistir os cultos, de boa, não se meta, tranquilo, show.
Agora, claro, se uma pessoa chega e fala assim, pastor, cuide de mim por completo, me ajude, eu preciso que o senhor cuide de toda a minha família, me ajude com os meus filhos, me ajude aqui com o meu casamento, a gente vai se envolver. E Cássio, vou te falar, é trabalhão. É trabalhão, é o WhatsApp direto chamando, é de madrugada telefone, é que nem médico, você fica sobre aviso. Ah, a mulher joga uma panela na minha cabeça, só um pouquinho, vamos lá. É assim, gente. É assim, né? São coisas assim que é complicado. Mas nós nos envolvemos. Pastor, para onde eu posso ir aqui? A gente ora primeiro, eu sempre falo, vamos orar a Deus, para que não se passe aquela imagem, que é o pastor, não, é para lá. Não, a gente ora a Deus. Quando nós não temos a direção, a gente fala, eu não tenho direção nenhuma. Deus não quer falar sobre isso, então, enfim, vai vivendo assim. Quando Deus fala, a gente manda a pessoa fazer isso, aquilo, mas quem vai decidir fazer ou não é ela, né? Evidente que uma palavra direcionada, uma palavra de conselho, se ela não for vivida, a Bíblia diz que nenhuma palavra de Deus pode voltar vazia. Ou seja, a palavra de Deus chega para a pessoa e depois ela volta para Deus. Ela fala assim, Deus, ela não obedeceu o que eu falei. Perfeito, então vai acontecer tal coisa. Há aquela reação, né? Deus, ela obedeceu o que eu, palavra, falei. Ótimo, bênção sobre ela. A palavra não volta vazia. A palavra não aparece assim, se tu optar por ela, não. Se tu disse não para a palavra, é uma colheita. Se tu disse sim, é outra colheita. Então, acaba-se, queridos, que nós, como igreja, passamos de semente, viramos caule, tronco, somos uma árvore. E hoje você pode, olha para o lado, queria que você olhasse ao redor, olha essas pessoas que estão aqui, olhe bem olhado, isso, olha que maravilha. Temos aí famílias, temos aqui casamentos, temos aqui jovens, só pessoa bonita, amém? Pela fé, amém? Só pessoa bonita, tudo modelo, rapaz do céu. Então, como é que Deus faz milagre? Até isso o Senhor nos abençoa, né? A fé. Mas nós vamos ver o que, queridos? Que nós se tornamos o que Jesus ensinou. Primeiro vocês são semente, depois vocês são um caule, tronco, e vocês viram uma árvore. E nós continuamos a conclusão para seguir agora, para terminar. Seguimos firmes e fortes, buscando avançar e crescer cada vez mais, sempre glorificando a Deus e avivando pessoas. Amém, queridos? Vamos aplaudir essa palavra, glória a Deus. Vamos ficar em pé, ficar em pé. Quero poder fazer uma oração, então, sobre essa palavra. Queria que você desse a mão, está do seu lado, dê a sua mão, para nós fazer essa primeira oração juntos aqui, de gratidão a Deus. Eu queria que você pudesse, alguns estão chegando na igreja faz alguns meses, outros estão há anos, outros estão desde o porão, alguns chegaram desde o galpão, alguns chegaram desde o espaço lá do centro, e outros chegaram nesse espaço. E eu quero que você feche seus olhos agora, e você comece a agradecer por todo esse tempo que Deus tem te colocado na Viva, por todo esse tempo que Deus tem nos abençoado como igreja, 8 anos glorificando a Deus e avivando pessoas, salvando, batizando, discipulando, treinando pessoas, 8 anos trazendo cura e libertação, trazendo a pregação do Evangelho, 8 anos avançando, crescendo, mantendo quem tem que ser mantido, tirando quem tem que ser tirado. Deus é maravilhoso. Uma árvore também, para crescer, tem que ser podada, tirada galhos secos, tirado galhos que não têm mais fundamento de estar ali. E a Viva também, com o passar dos tempos, foi tirando quem não era mais importante nos seus galhos, foi liberando quem não fazia mais parte do nosso grupo e mantendo cada vez mais com isso a fidelidade aos seus valores, à palavra e aos seus propósitos. Deus é maravilhoso. Vamos orar. Senhor, te louvamos, Deus, por essa palavra maravilhosa. 8 anos com a bênção do Senhor. 8 anos com a tua presença e com a tua voz. Tudo que nós como igreja alcançamos nesses 8 anos se deve ao teu nome, Senhor, se deve à tua presença, se deve à tua palavra, se deve à tua glória, se deve ao teu chamado. A Viva pertence ao Senhor e a nós é um prazer poder participar desse movimento maravilhoso, dessa igreja maravilhosa, essa igreja profética que veio para de fato avivar cidades, avivar estados,
avivar países. Te louvamos, Deus. 10 países já impactados com o ato profético, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e com isso o seu nome sendo cada vez mais glorificado, pessoas cada vez mais avivadas, famílias cada vez mais abençoadas. Te louvamos, Deus, e pedimos que o Senhor já consagre os próximos 8 anos de bênção, de avivamento, de crescimento, de avanço para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, glória a Deus.